Olá, mais uma vez, reunidos pelo Evangelho, vamos elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, pedindo a eles que nos deem uma semana de muita luz, de muita paz, de muita fé, de muita coragem para seguir as nossas atividades, agradecendo por todas as bênçãos que recebemos, mesmo aquelas que ainda não enxergamos como tal, mas que elas possam iluminar o nosso caminho, fortalecer o nosso espírito e nos conduzir pelo caminho do bem. Graças a Deus. E o nosso livro hoje, do livro Caminho, Verdade e Vida, do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, capítulo 75, chama-se Esperança. Começa com uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 4, que diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E a esperança aqui não é colocada naquela situação de esperar para ver o que acontece, mas no sentido de acreditar que tudo que fazemos vai ter sim algum retorno. Depende do que nós estamos fazendo, para que tipo de esperança a gente está correndo. E Emmanuel explica para a gente: a esperança é a luz do cristão. Nem todos conseguem, por enquanto, o voo sublime da fé, mas a força da esperança é tesouro comum. Complicado a gente falar em fé e as pessoas não terem fé, porque às vezes passando por tantas dificuldades, por tantas situações que a gente considera infelizes, a gente tem um pouco de dificuldade de entender a fé. Mas esperança é um sentimento que todos nós podemos compartilhar, porque senão a gente não acordaria todos os dias para tentar novamente mais uma jornada. E aí, hoje, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo a esperança, acreditando que nada vai acontecer de melhor adiante e estão se desanimando por isso. Não podemos perder a esperança. E ele diz: nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual, mas ninguém na terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. Às vezes a gente não tem muito a contribuir com as pessoas, estão passando uma fase difícil financeira, a gente gostaria de ajudar, mas não consegue. Às vezes a gente deveria dar suporte espiritual para as pessoas, mas também estamos precisando desse suporte para nós. Mas se a gente tiver esperança, se a gente acreditar que as coisas vão melhorar, e elas vão, efetivamente vão melhorar, dependendo de como a gente haja, porque esperança não é esperar, é agir no sentido de conquistar o que a gente quer. Então, só tem esperança aquele que acredita que as coisas podem melhorar, senão a gente para e chora. A dor costuma agitar os que se encontram no vale das sombras e da morte, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior, que é a esperança. Esse trecho do Evangelho é um pouquinho assustador, quando ele fala que aquele que não vai ser jogado, e vai andar pelo vale das sombras da morte, lá haverá choro e ranger de dentes nas trevas exteriores. Mas qualquer um que tenha um pouco de fé, acende um pontinho de luz dentro de si, logo as trevas não serão tão densas assim, e a gente vai conseguir caminhar, ainda que com medo, ainda que tateantes, mas a gente vai conseguir caminhar e seguir adiante. A negação humana declara falências, lavra atestados de impossibilidade, traça inextrincáveis labirintos. No entanto, a esperança vem de cima, à maneira do sol, que ilumina do alto e alimenta as sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Desde que a gente nasceu, desde que a gente iniciou a nossa jornada aqui na Terra, sempre tem alguém para dar um pouquinho de esperança para a gente. Mas a gente precisa estar com olhos atentos. Como disse Jesus, a gente precisa ter olhos de ver. Porque se a gente focar sempre na parte negativa, é difícil manter a esperança. Mas se a gente acreditar que as coisas podem melhorar, que a gente consegue um pouco mais, que a gente tem coragem, tem força, tem fé para seguir adiante, a gente não desiste
E se a gente não desiste, a gente continua caminhando. E se a gente continua caminhando, lá na frente a gente vai encontrar mais um pontinho de luz. A noite espera o dia, a flor o fruto, o verme o porvir. O homem, ainda mesmo que se mergulhe na descrença e na dúvida, na lágrima ou na dilaceração, será socorrido por Deus com indicação do futuro. Então, a gente sabe que todos os dias não tem nada, né, mais esperançoso que isso. Embora a gente esteja colocado em muitas situações difíceis, estejamos muito infelizes, o que quer que seja, sempre o sol vai surgir no dia seguinte. Como aqueles filmes de terror que às vezes a gente assiste, que não deveria, mas a gente assiste, que tudo está dando tudo muito errado e costuma ser sempre à noite, onde a escuridão está presente e tudo se modifica com a presença do dia, com a presença do sol. Então a esperança é justamente isso, é ter certeza que haverá sol, haverá dia em seguida, né? Ali adiante vai ter luz. E é nesse propósito que a gente caminha. Jesus, na condição de mestre divino, sabe que os aprendizes nem sempre poderão acertar inteiramente. Ninguém tem mais esperança na gente do que Jesus. Ele está lá pelejando com a gente há muitos e muitos milhares de anos. Que os erros são próprios da escola evolutiva e por isso mesmo a esperança é um dos cânticos sublimes do seu evangelho de amor. Ele sabe que a gente vai chegar lá, assim como a gente sabe que os nossos filhos vão andar, que os nossos filhos vão sair daquela situação de desconforto, qualquer que seja ela, e que vai melhorar, que ele vai aprender, que ele vai crescer. A criança às vezes está chorando porque a chupeta caiu ali do lado, ou porque está com fome. Ele está sofrendo, ele não tem essa certeza, mas nós sabemos que ele vai ser alimentado, que ele vai ser limpo, que ele vai ser ninado. Então a gente tem que passar essa esperança para ele, e conforme ele vai caminhando, ele vai percebendo que nada dura, nem o sofrimento, por maior que ele pareça que esteja sentindo, vai durar para sempre, porque vai ter alguém socorrendo. Assim é nós com Jesus, de alguma maneira, ele vai fazer se sentir presente na nossa vida, mas a gente precisa estar atento. Imensas têm sido até hoje as nossas quedas, mas a confiança do Cristo é sempre maior. Não nos percamos em lamentações. Todo momento é instante de ouvir aquele que pronunciou o vinde a mim. Esperança e Jesus são sinônimos, porque ele acredita profundamente que nós podemos melhorar, que nós estamos enganados, estamos equivocados nos caminhos que a gente escolhe e que nós iremos nos sentir melhores, fortalecidos quando a gente entender que o Evangelho não é só um livro para a gente ler e colocar ali de lado e achar muito bonito, mas é um caminho, é um roteiro para a gente seguir. E cada vez que a gente aprende um pouquinho e coloca em prática e a gente vê que dá certo, o nosso espírito se anima e aí a gente encontra a esperança. E aí a gente percebe que fala, tá difícil, mas eu vou respirar fundo e seguir adiante, porque o roteiro que Jesus fez para mim é perfeito e lá eu vou encontrar a solução para todas as minhas dúvidas e as minhas aflições. Então Emmanuel termina dizendo assim: levantemo-nos e prossigamos, convictos de que o Senhor nos ofereceu a luz da esperança, a fim de acendermos em nós mesmos a luz da santificação espiritual. Então, esperança é prosseguir, é acreditar no melhor, e quando a gente acredita no melhor, ele chega até nós. Muita paz para todos. E a gente encerra fazendo as nossas vibrações, pedindo luz, esperança e muita fé para todos os lugares do mundo, sobretudo aqueles países que se encontram em conflitos, em guerras. A gente pede muita luz, muita fé pelo nosso Brasil, pelos nossos irmãozinhos que se encontram doentes nos hospitais, nos seus lares, que estejam doentes do corpo e hoje tanta gente doente da alma, que recebam um abraço fraterno do Evangelho para sair das suas aflições.
Nós vibramos pelo nosso trabalho, por aqueles que caminham mais próximos de nós, os nossos queridos, mas principalmente aqueles que a gente tem alguma dificuldade aí de entendimento. Nós vibramos pelas pessoas que se encontram abandonadas nas ruas, por aquelas que se perderam nos vícios, por aquelas que vivem da violência, que recebam o nosso abraço fraterno de esperança, de que eles reencontrem o caminho da luz. E vibramos muita paz, muita fé pelos nossos lares, pedindo aos nossos irmãos que entrem e iluminem cada recanto, com muita luz, com muita paz e com muita fé. E deixamos uma vibração em branco com os nossos melhores sentimentos, para que possa ser levado aonde for mais necessário. Graças a Deus. E assim iniciamos mais uma semana, com os pensamentos elevados, cheios de esperança e de fé, agradecendo a Jesus por estar ao nosso lado, que a esperança, que a fé, que o fortalecimento do Evangelho esteja em cada lar e em cada coração, e que possamos sentir a presença abençoada de Jesus nos nossos dias, nos nossos passos e, sobretudo, nos nossos pensamentos. Graças a Deus.